Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gilton. Vamos para mais uma videoaula de Química. E nessa videoaula estaremos trabalhando com mais uma função hidrocarbonetos. E hoje estaremos trabalhando com os ciclanos ou cicloalcanos. Está aqui no quadro o nosso assunto, ciclanos ou cicloalcanos. Esse grupo de compostos são formados por compostos cíclicos. Observe que até o momento nós tínhamos trabalhado com hidrocarbonetos acíclicos de cadeias abertas, alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, tá certo? Agora vamos trabalhar com os hidrocarbonetos cíclicos de cadeias fechadas. Então são cíclicos, cadeias fechadas e saturados, ou seja, apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono, tá certo? Então vamos colocar aqui um exemplo no quadro. Vou colocar aqui CH2, CH2, CH2. Pronto, aqui uma cadeia cíclica. Então veja aqui um ciclo, tá certo? De 3 carbonos. Nós poderíamos representar isso aqui por um triângulo, de uma forma geométrica, porque já sabemos que em cada quina temos um carbono e também os hidrogênios, tá certo? Então aqui é um exemplo típico de um ciclano ou cicloalcano, tá certo? Nós temos aqui a fórmula geral, que é CnH2n, ou seja, a quantidade de carbonos é N, a quantidade de hidrogênio é 2 vezes N ou 2 vezes a quantidade de carbonos. Essa fórmula é a mesma dos alcenos, tá certo? Então vou pegar esse exemplo aqui e vamos aplicar na fórmula, ok? Então aqui nós temos 3 carbonos, 1, 2, 3. Então 3 carbonos. A quantidade de H pela fórmula é 2 vezes N. Então se o valor de N é 3, que é a quantidade de carbonos, a quantidade de hidrogênios é 2 vezes N, então é 2 vezes 3, que é 6. Então seria C3H6, certo? Então se a gente contar os hidrogênios aqui, vão ter 6. Observe, 2, 4, 6. Mas pela fórmula aqui, nós descobrimos a quantidade de hidrogênio sem precisar contar aqui na fórmula estrutural, tá certo? Então qualquer ciclano que a gente jogar nessa fórmula, ele vai se encaixar perfeitamente. Nós vamos agora para a parte de nomenclatura dos ciclanos, tá certo? Nomenclatura. E trabalharemos aqui juntos os normais e os ramificados. Então vamos colocar aqui vou pegar minha lista aqui de atividade, colocar aqui no quadro uns 3 exemplos. De ciclano. Coloquei 3 exemplos normais. Vou fazer aqui alguns exemplos ramificados. Tá certo? Colocar aqui letra A, B, C, D, letra E. Vamos fazer esses aqui, depois a gente resolve mais alguns exemplos. Faz mais alguns exemplos. Então a letra A se trata de um ciclano normal, tá certo? Observe que eu só coloquei a forma geométrica, certo? E nós sabemos que em cada quina existe um carbono e também os hidrogênios. Então para escrever o nome desse ciclano, eu preciso contar quantos carbonos tem no ciclo, porque a cadeia aqui é o ciclo. Eu conto quantos carbonos tem, tá certo? Vou na lista de prefixos de carbonos que eu já coloquei aqui no quadro para vocês observarem, que nós já temos trabalhado com ela. Então eu pego aqui o prefixo correspondente à quantidade de carbonos, vou acrescentar a terminação ano, porque se trata de ciclano ou cicloalcanos, tá certo? Então o final vai ser ano, tá certo? Porém, por se tratar de uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica, nós vamos colocar a palavra ciclo antes do prefixo, tá certo? Então seria assim, ciclo, então se referindo ao ciclo, a cadeia cíclica. Aqui nós temos carbonos, 1, 2, 3, 4, 4 carbonos. Nós vamos aqui na lista de prefixos, tá vendo? 4 carbonos é but. Então ciclo
but e vou acrescentar a terminação ano. Então fica ciclo butano. Ciclo porque é uma cadeia cíclica, tá certo? E butano porque são 4 carbonos. E o prefixo para 4 carbonos é but. E o final é ano. Então ficaria ciclo butano. Ok? Letra B. Nós temos aqui 1, 2, 3 carbonos. Tá certo? Aí vai ser ciclo. 3 carbonos, aqui o prefixo para 3 é prop, com ano propano. Então fica ciclo propano. Então veja que é bem tranquilo. Separar aqui, vamos fazer a letra C. Aqui nós temos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então vai ser ciclo. 6 carbonos é hex, tá certo? Com ano, hexano. Então vai ficar ciclo hexano. Então veja que os ciclanos normais é bem simples para fazermos a nomenclatura. A letra D e a letra E apresenta apenas uma ramificação. Com apenas uma ramificação, nós ainda não numeramos. A gente escreve o nome da ramificação e depois o nome do ciclo, como nós estamos fazendo aqui até o momento, tá certo? Então, na letra D, nós temos uma ramificação CH3. O nome dessa ramificação é metil. Eu coloquei até aqui no quadro para a gente observar. Está aqui CH3 é metil. Então, eu vou escrever metil, hífen, e agora escrevemos o nome do ciclo, como nós já aprendemos aqui na letra A, B e C. Tá certo? Então, nós temos carbonos aqui no ciclo. 1, 2, 3. Então, vai ficar ciclo. 3 carbonos é prop. Então, vai ficar propano. Ciclo propano. Então, metil porque tem uma ramificação metil, tá certo? Ciclo porque é uma cadeia cíclica e propano porque são 3 carbonos. Observe que para escrever o nome do ciclo, eu não posso contar o carbono da ramificação. Eu só conto os carbonos do ciclo, do ciclo, 1, 2, 3, tá certo? Então, não posso contar 4 carbonos e pegar o prefixo aqui but, porque esse carbono aqui é da ramificação. Eu só conto os carbonos do ciclo, tá certo? Vamos para a letra E. Nós temos também apenas uma ramificação, então a gente apenas escreve o nome dela e depois o nome do ciclo. CH2, CH3, observe ela aqui, CH2, CH3 chama etil. Então nós escrevemos etil, tá certo? Hífen, ciclo, e vamos contar quantos carbonos tem no ciclo. 1, 2, 3, 4, 5. Então daqui também tem um carbono, ó. Então são 5 carbonos. 5 é pente. O prefixo para 5 é pente. Então vai ficar pentano. Que é pente mais o final ano. Então etil porque temos uma ramificação etil, tá certo? Ciclo porque é uma cadeia cíclica. E pentano porque são 5 carbonos dentro desse ciclo. Ok? Vamos fazer mais alguns exemplos. Deixa eu apagar aqui o quadro. E vamos fazer mais alguns exemplos. Então vamos para a letra F. Letra F, eu vou pegar aqui CH3, CH2, CH3, CH2, CH3. Letra G. A letra G nós vamos colocar CH3 aqui em cima e CH2, CH3 aqui embaixo. É letra H. Na letra H nós vamos colocar CH3, CH3. Letra I. CH2, CH3. CH2, CH3. E aqui embaixo CH3. Então nós temos aqui mais 4 exemplos no quadro.
e agora são exemplos que contêm mais de uma ramificação. Então, até o momento, a gente tinha trabalhado com ciclanos com no máximo uma ramificação. Então, a gente não numerava, escrevia o nome da ramificação e depois o nome do ciclo. Agora, como nós temos mais de uma ramificação, nós precisamos numerar essa cadeia, numerar o ciclo, tá certo? Para indicar a localização das ramificações. Eu vou fazer primeiro aqui a letra G, que ela é mais didática para a gente explicar como é feita a numeração, depois nós voltamos e fazemos as demais. Então, na letra G, nós temos aqui duas ramificações. Qual é o critério para numerar? Eu começo a numeração da ramificação mais simples, a menor, tá certo? Então, na letra G, eu tenho aqui essa ramificação CH3, que é metil, e tenho aqui CH2, CH3, que é a etil. Então, se eu for comparar as duas, a menor é a metil. Então, a numeração vai começar dessa ramificação, tá certo? Então, eu vou colocar aqui número 1. Mas observe que eu vou numerar aqui o ciclo, não é a ramificação, certo? É o ciclo, e eu começo a numerar o ciclo do carbono em que está a ramificação menor. Então, ele será o número 1, tá certo? Porém, agora eu preciso numerar todo o ciclo. Aí eu preciso saber se eu vou num sentido horário ou num sentido anti-horário. E qual é o sentido correto? O sentido correto é aquele que dê os menores números para as outras ramificações. Então, muitas vezes eu vou numerar no sentido horário e outras vezes no sentido anti-horário, tá certo? Então, vamos entender isso aqui. Se eu for no sentido horário, então aqui foi 1, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 3, tá certo? Então, para outra ramificação que a gente tinha aqui, deu o número 3, ok? Se eu fosse numerar no sentido anti-horário, veja quanto daria aqui para essa outra ramificação. Então, aqui foi 1, 2, 3, daria número 4. E a gente tem que preferir o sentido que dê o menor número, tá certo? Então, o menor número para outra ramificação, tá certo? Foi no sentido horário, porque deu 3. Então, a numeração correta vai ser no sentido horário. 1, 2, 3. Se eu quiser completar a numeração do anel todo, eu completo. 4, 5, tá certo? Mas o meu cuidado é observar o número que deu para a outra ou para as outras ramificações, tá certo? Então, agora vamos escrever o nome das ramificações. Aqui nós podemos usar a ordem de complexidade, escrever o nome da ramificação menor primeiro e depois da maior, ou podemos usar a ordem do alfabeto, tá certo? Então vamos aqui utilizar a ordem do alfabeto. Então quem vem no alfabeto primeiro é essa ramificação etil. Aqui é etil e aqui é metil. Então vem antes de M, tá certo? Essa ramificação etil, ela está no carbono 3. Então nós colocamos 3 etil, hífen, tá certo? Agora a ramificação metil está no 1, 1 metil, tá certo? Acabar as ramificações, a gente vai escrever o nome do ciclo, como nós já sabemos. Ciclo. E aqui tem 5 carbonos nesse ciclo, tá certo? 5 carbonos é pente. Então vai ficar pentano. Ciclo pentano. Então 3 etil porque tem uma ramificação etil no 3. 1 metil porque tem uma metil no 1. Ciclo porque é uma cadeia cíclica. E pentano porque nesse ciclo nós temos 5 carbonos, tá certo? Se a gente quisesse fazer a nomenclatura seguindo a ordem de complexidade, então só ia inverter a ordem das ramificações. Ia ser 1 metil primeiro, né, porque metil é menor do que etil, então seria 1 metil, 3 etil e o resto ciclo pentano continuaria da mesma maneira, tá certo? Vamos voltar agora para a letra F. Aprendemos que a gente começa a numerar da ramificação menor. Nós temos aqui 3 ramificações agora nesse exemplo. A ramificação menor é essa daqui, metil. Então ela vai ser a número 1, ok? Agora eu preciso ver se eu vou no sentido horário ou anti-horário. Aí eu vou ter que observar qual é o sentido que vai dar números menores para as outras duas ramificações que nós temos aqui. Então vamos testar no sentido horário, depois nós testamos no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então se a gente observar, deu 3 em uma ramificação e deu 5 em outra. Se eu somar 3 com 5 vai dar 8, porque quando tem mais de uma, além da que nós começamos a numeração, depois tem mais de uma, aí nós somamos para ver o somatório que dê menor, tá certo?
Então aqui 3 e 5 deu 8, no sentido horário. Se eu testar agora no sentido anti-horário, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para as duas ramificações aqui, deu 3 em uma e 5 na outra também. 3 e 5 é 8, então aqui tanto faz eu numerar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então já está numerado aqui no sentido anti-horário, vamos deixar como está. Então agora vamos escrever o nome das ramificações. Eu tenho aqui uma ramificação etil, outra etil e uma metil. A letra E de etil vem primeiro no alfabeto, tá certo? Só que nós temos duas ramificações etil, são iguais. Então a gente aprendeu que quando são ramificações iguais a gente junta, tá certo? Tem uma no 3 e outra no 5. Então nós colocamos 3,5, tá certo? O nome dela é etil, mas porém são duas. Quando são duas nós colocamos aquele prefixozinho que indica quantidade. Duas é di, então vai ficar dietil, tá certo? Agora tem uma no carbono 1 que é metil, então vamos colocar hífen metil. Acabaram as ramificações, a gente escreve agora o nome do ciclo. Então são 6 carbonos, então vai ser o ciclo 6-hex, então vai ficar hexano, tá certo? Então 3,5 de etil, porque tem um etil no 3 e outra no 5. Um metil, porque tem um metil no 1. Ciclo, porque é uma cadeia cíclica. E hexano, porque nesse ciclo tem 6 carbonos. Entendeu? Vamos para a letra H. Nós temos aqui duas ramificações, porém são iguais. Então aqui eu começo a numeração de qualquer uma, tá certo? Porque tem o mesmo tamanho. Então se eu começar aqui, então eu já entendo que eu vou no sentido horário para dar o menor número para de cá. Porque se eu for no sentido anti-horário, eu vou ter que rodar todo o ciclo para depois chegar na outra ramificação. Então eu começando de cima, eu vou seguir no sentido horário, tá certo? Vai ser 2. Se eu começasse a numerar da de baixo, que seria 1, eu teria que ir no sentido anti-horário para dar o menor número para outra ramificação. Porque se eu fosse no sentido horário, eu teria que percorrer todo o ciclo para depois chegar na outra ramificação, tá certo? Então vamos começar a numerar dessa daqui no sentido horário. 1, 2, 3, 4, tá certo? Nós temos duas ramificações, são iguais, metil, tá certo? Então nós vamos juntá-las, porque são iguais. Tá uma no 1, outra no 2, então vai ficar 1,2. É metil, porém são duas, então nós colocamos um prefixo di, que indica quantidade, dimetil, tá certo? Agora ciclo, a quantidade de carbono do ciclo é 4. 4 é but, então ciclo butano, tá certo? Ciclo butano. Vamos para a letra I. Aqui nós temos 3 ramificações: metil, ou etil e metil. A menor é a ramificação metil, então nós já sabemos que vamos começar a numeração dela, então vai ser aqui o número 1. Agora eu preciso ver se eu vou no sentido horário ou anti-horário. Eu preciso ir no sentido que dê os menores números para essas outras duas ramificações, tá certo? Então vamos tentar aqui no sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5. Então se eu for observar os números das outras ramificações, deu 3 em uma e 5 na outra. Então 3 com 5 vai dar 8. Agora vamos testar no sentido anti-horário, para a gente observar se vai dar números menores para essas duas ramificações. Então aqui está 1, 2, 3, 4, 5. Então nós fomos agora no sentido anti-horário. Observe que deu em uma ramificação, deu 2 e na outra deu 4. 2 e 4 é 6. 6 é menor do que 8. Então o lado correto aqui para se numerar, o sentido correto é no sentido anti-horário, tá certo? Vamos lá agora colocar o nome desse composto. Nós temos duas ramificações etil, que começa com a letra E, e uma ramificação metil com a letra M. Então o E vem primeiro no alfabeto. Então vamos lá. Eu tenho uma ramificação etil no 2 e outra no 4. São iguais, nós vamos juntar. Então 2,4 são duas etil, então são duas, nós colocamos dietil, tá certo? Temos uma ramificação no 1, que é a metil. Então vamos colocar aqui 1, hífen, metil, tá certo?
Agora ciclo, são 5 carbonos, são 5, tá certo? 5 é pente, então vai ficar ciclo pentano. Pentano, ok? Assim nós concluímos esse outro exemplo. Vamos agora fazer mais um exemplo de ciclano, mais um exemplo ramificado, e assim estaremos concluindo essa parte de nomenclatura de ciclanos, tá certo? Eu vou colocar aqui no quadro a letra J e vamos fazer aqui esse exemplo. CH3, CH3, CH, CH3, CH3. Pronto, temos aqui mais um exemplo, tá certo? Aqui nós temos duas ramificações no mesmo carbono, metil e metil, tá certo? Aqui não é uma ramificação, são duas, que está uma para um lado, outra para outro. E aqui embaixo nós temos uma ramificação chamada isopropil, tá certo? Então, qual ramificação é menor? A menor é a metil. Então nós vamos começar a numeração dessa ramificação aqui, é a menor. Então aqui vai ser 1, tá certo? Agora eu preciso ver se eu vou no sentido horário ou anti-horário. Eu já percebo aqui que tanto faz a gente ir no sentido horário ou anti-horário, porque a outra ramificação está exatamente na ponta de baixo. Então observe só, se eu for no sentido horário, 1, 2, 3, 4, vai dar 4 para essa outra ramificação. Se eu for no anti-horário, vai dar 1, 2, 3, 4 também, então tanto faz. Então vamos no sentido horário mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, agora vamos escrever o nome das ramificações. Essa daqui de baixo começa com I, que é isopropil. Aqui é M de metil, tá certo? Quem vem no alfabeto primeiro, a letra I de isopropil. Então vamos escrever, vamos seguir a ordem do alfabeto, certo? Escrever o nome dessa daqui primeiro. Então essa está no carbono 4. Então colocamos 4, isopropil. Eu coloquei a tela aqui no quadro para a gente estar observando. Isopropil, tá certo? Agora vamos colocar o nome das outras duas. E observe que essas outras duas estão no mesmo carbono. É duas ramificações metil que estão no carbono 1. Então se são duas no mesmo carbono, a gente vai colocar esse carbono duas vezes. Então vai ficar 1,1, tá certo? Como são duas metil, vai ficar dimetil. Então dimetil. Acabaram as ramificações, aí vem ciclo, são 6 carbonos no ciclo, 6 é hexano. Muito bem, então ficou 4 isopropil, porque tem isopropil no 4, 1,1 de metil, porque tem duas metil no carbono 1, ciclo, porque é uma cadeia cíclica, e hexano, porque nesse ciclo tem 6 carbonos, tá certo? Agora nós vamos para a parte de formulação de ciclanos. Trabalhamos a parte de nomenclatura, agora trabalharemos a parte de formulação. Formulação. Na verdade é o inverso de nomenclatura, né? A gente sempre bate nessa tecla. Nomenclatura vem a fórmula estrutural, a gente escreve o nome, e formulação vem o nome, a gente vai fazer a fórmula estrutural, tá certo? Vou colocar aqui alguns exemplos no quadro. Letra A. Ciclopropano. Letra B, metil, ciclobutano, tá certo? Letra C, vou colocar aqui 2-isopropil, 1 metil, ciclopentano, ok? Observe que eu estou aqui adotando a nomenclatura na ordem alfabética, tá certo? Mas lembrando que existe a nomenclatura em que você usa a ordem de complexidade das ramificações. Todas as duas são utilizadas, tá certo? Então vamos para a letra A. Ciclopropano. Eu já percebo que propano
São 3, porque eu vou no prefixo aqui de carbono, na lista de prefixos, tá certo? 3 é prop, tá certo? E como é um ciclo, o único desenho, certo, que eu vou ter 3 carbonos, é a única forma geométrica, vai ser um triângulo, tá certo? Então, ó, vai ser 1, 2, 3. Então, o único desenho que nós vamos ter com 3 carbonos, certo? A única forma geométrica é um triângulo. Então, tá feito aqui o desenho. Ciclo, já é um ciclo. Propano, porque são 3 carbonos. Tá ok? Então é muito simples. Letra B. Metil ciclo butano. Então eu preciso ver qual é o ciclo. Então, butano, but é 4, tá certo? Então nós vamos fazer aqui o quadrado, ó. Ok? Pronto. Porque são 4 quinas, 4 carbonos. E vamos colocar a ramificação metil, porque aqui agora tem uma ramificação. Aqui tanto faz você colocar essa ramificação em qualquer posição. Então vamos colocar ela aqui mesmo. CH3. Está feito aí a fórmula estrutural. Ok? Letra C. Ciclo pentano. Pente, tá aqui, é 5 carbonos. Então, para mim ter 5 carbonos, o desenho vai ser esse aqui, ó. Tá ok? 5 quinas. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Agora eu vou numerar. Por que eu vou numerar? Porque eu tenho aqui mais de uma ramificação. Então eu preciso numerar para localizar as ramificações. Então essa numeração aqui você começa de qualquer lugar. Não tem critério, tá certo? Vamos começar aqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Agora vamos colocar as ramificações. 2 isopropil. Ou seja, no carbono 2 tem um isopropil. O carbono 2 está aqui. Eu vou colocar a ramificação isopropil, que é CH, CH3 para frente e CH3 aqui para baixo. Tá certo? Observe ela aqui, ó, destacada aqui, eu coloquei no quadro. 1 metil. Então eu vou aqui no carbono 1 e vou colocar metil, que é CH3. Olha ela aqui, ó, CH3. Pronto, tá feita aqui a fórmula estrutural, tá certo? Vamos fazer aqui mais uns 2 exemplos de formulação de ciclanos e assim estaremos concluindo os ciclanos. Então vamos para letra D. 3,4 de etil, 1,2 de metil, ciclo hexano. Pronto, vamos fazer mais esse exemplo. Então eu preciso ver primeiro qual é o ciclo, tá certo? Então eu vou para o final. Ciclo hexano. Hexano hex é 6, tá certo? Então desenho com 6 carbonos será esse aqui, ó. Deixa eu consertar esse desenho aqui. Pronto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quinas, tá certo? Então nós temos aqui 6 carbonos. Agora eu vou numerar para localizar as ramificações. A numeração é de qualquer lugar. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou localizar as ramificações. 3,4 de etil. Então está aqui dietil. Então são duas. 3,4 são duas. Tem um etil no 3 e outra no 4. Então eu vou chegar no 3 aqui. Vou colocar uma ramificação etil, que é CH2, CH3. Vou chegar no 4, vou colocar outra ramificação etil, que é CH2, CH3. Tá certo? Agora 1,2 de metil. São duas metil, uma no 1 e uma no 2. Eu vou chegar no carbono 1, vou colocar uma metil. E vou chegar no carbono 2 e vou colocar outra metil. Então assim está feita a nossa fórmula estrutural. Então veja, pessoal, que é muito simples, tá certo? Assim nós chegamos à conclusão da nossa aula de ciclanos. Um forte abraço a todos, Deus abençoe e até a nossa próxima videoaula.